Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos no capítulo 4 e hoje estaremos lendo apenas 4 versículos, do 9 ao 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 9 ao 12. Vamos nessa noite pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco, nos instrua a verdade da sua palavra. Quantos desejam ouvir a voz de Deus hoje à noite, amém? Ele já tem falado ao nosso coração, e eu creio que não será diferente. Quem encontrou diz amém? A minha versão é a Almeida. Diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Porque certamente já o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, irmãos, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos mandamos, a fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora, e não tenhais necessidade de coisa alguma. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graças por essa noite, por esse encontro dos teus filhos aqui reunidos para adorar o teu nome. Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos agora dependentes de ti. Queremos entender tua palavra, queremos absolvê-la para a nossa vida, para a nossa edificação. Queremos, ó Deus, aprender para que saiamos daqui mais crentes e mais parecidos com teu Filho Jesus. Para tanto me usa, Senhor, e cativa, Senhor, a mente da tua igreja através do teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós chegamos aqui no capítulo 4 e quem veio semana passada pôde ver que Paulo inicia o capítulo 4 exortando os irmãos de Tessalônica a se afastarem de todo tipo de imoralidade sexual. O mundo greco-romano, ele era um mundo totalmente devasso, não é? Um mundo em que as pessoas eram regidas por uma crença chamada gnosticismo, e essa crença dizia o seguinte, né, que o corpo era mau e o espírito era bom. Então eles pensavam o seguinte: já que o corpo é mau, então a gente pode validar todos os desejos do nosso corpo, a gente pode fazer o que quiser com ele. E havia, irmãos, muita devassidão naquele tempo, não é? Muita imoralidade sexual, porque as pessoas, elas estavam preocupadas em satisfazer o desejo do seu corpo, achando que isso não desagradaria a Deus. Elas separavam corpo de espírito, achando que o que se fazia no corpo não tinha problema nenhum e não interferia na relação com Deus. Veja, e Paulo está preocupado com esses irmãos que saíram desse sistema religioso, que saíram desse modelo herético, não é? Que saíram dessa crença, e eles se convertem ao Evangelho, como nós vimos lá no capítulo 17 de Atos, que Paulo passa 3 sábados e prega o Evangelho, fala para eles acerca de Cristo que vem, não é, buscar a sua igreja, o Cristo que virá novamente, não é, para nos levar para si. Paulo fala da segunda vinda de Cristo para aqueles irmãos, e eles creem, muita gente se converte, mas esse povo ainda precisa ser muito orientado. Esse povo ainda precisa entender muita coisa acerca das verdades do Evangelho. Então esse pessoal, eles se converteram, mas eles vêm de um sistema religioso que era muito disfuncional, que era muito enganoso para eles. Então você percebe que
no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8, você vai ver que Paulo está falando que eles devem se santificar, que eles devem se abster da imundícia, não é? De todo tipo de imoralidade sexual, que eles devem se tornar vasos para honra, não é? Em santidade e honra, eles devem se abster das paixões da carne. E agora, ele faz uma transição. Perceba que Paulo, a partir do versículo 9 até o versículo 12 agora, ele começa a falar acerca do amor fraternal. Veja, irmãos, ele faz a transição da vida de santidade para o amor fraternal. Veja, assim como o amor de Deus é santo, irmãos, o nosso amor por Deus e o nosso amor de uns pelos outros devem também ser motivados por um viver santo. Quanto mais nós vivemos com Deus, tanto mais vamos amar uns aos outros. Se um cristão realmente ama seu irmão, ele não vai pecar contra ele. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se vocês andarem em santidade, logo a consequência disso vai ser o amor no coração de vocês. Por isso que ele faz essa transição, ele começa a falar de santidade, pedindo para que aqueles irmãos se abstenham de todo tipo de imoralidade, e agora ele está dizendo assim: olha, se vocês conseguirem isso, certamente o amor de Deus vai prevalecer, o amor fraterno entre vocês vai ser fortalecido. E Paulo então começa agora a falar sobre a comunhão dos irmãos, sobre o amor fraterno, que deveria ser um ponto base para eles. E tudo que está sendo dito, irmãos, para a igreja de Tessalônica, também está sendo dito para a igreja dos tempos de hoje. Vivemos num tempo de muita imoralidade sexual, num tempo onde as pessoas viram as costas para o viver santo. Vivemos num tempo de um tempo onde as pessoas buscam desenfreadamente satisfazer os seus desejos, não é? Kitson falou semana passada que a realidade da igreja de Tessalônica não é diferente da nossa. Vivemos um tempo onde as pessoas estão a todo momento em busca de validar os seus próprios desejos e esquecem de agradar a Deus. Agora Paulo está dizendo: olha, já que vocês estão se abstendo disso, já que eu já ensinei a vocês sobre a santidade, agora eu quero ensinar para vocês acerca do amor uns para com os outros. Quem está me entendendo diz amém. Veja, e eu queria pensar com você a princípio que na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, nós podemos aprender algumas coisas acerca do amor. Veja, Deus Pai nos ensinou a amar quando Ele nos deu seu Filho para morrer por nós. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus Pai nos dá um exemplo de amor, enviando o seu próprio Filho para morrer por nós. Agora perceba, Deus Filho nos ensinou a amar quando nos deu um novo mandamento, dizendo que devemos amar como Ele nos amou. João 13, do 34 ao 35, diz o seguinte: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Paulo está convidando essa igreja de Tessalônica a permanecer firme no amor. Nessa noite, essa palavra para nós é isso: permaneçamos firmes no amor de Deus, que enviou seu Filho, no amor de Deus, que em seu Filho nos ensina a amar uns aos outros. E veja, Deus Espírito Santo também nos ensina a amar, quando Ele derramou o amor de Deus em nossos corações. Romanos 5,5 diz: e a esperança não nos decepciona,
porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Perceba que na Trindade nós temos 3 exemplos claros de que devemos andar em amor. Deus Pai nos dá um exemplo, Deus Filho nos dá um exemplo, e Deus Espírito Santo nos dá um exemplo. Veja, irmãos, o amor deve ser a base da igreja. Viver em amor significa viver em santidade. Paulo começa falando de santidade, depois começa a falar do amor, como se as duas coisas se complementassem. Uma coisa não pode existir sem a outra. Primeiro, nós devemos viver em santidade. Consequentemente, nós devemos viver em amor. Você está me entendendo? Diga amém. Paulo destaca, então, 4 grandes verdades acerca do amor fraternal. E eu quero pensar essas 4 grandes verdades com você nessa noite. A primeira delas está no versículo 9. A primeira delas é: o amor fraternal é um dever. Entenda isso, igreja. A primeira verdade que Paulo nos ensina é que o amor fraternal é um dever. Vamos ler novamente o versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. É como se Paulo está dizendo assim: olha, eu não preciso nem escrever a vocês. Vocês já devem entender, é um dever. Certo? Eu não tenho nem necessidade de lembrar vocês a isso. Veja, eu já instruí vocês, é um dever. Ponham em prática. Vocês devem amar uns aos outros. Veja, irmãos, aqui no versículo 9, a igreja já havia sido instruída por Paulo que o amor é uma das marcas da vida cristã. Porém, a palavra que Paulo usa aqui só aparece nesse texto. Paulo emprega a palavra grega chamada Filadélfia. Você já ouviu falar nessa palavra? Filadélfia. Palavra bonita, não é verdade? Que significa amor entre irmãos de sangue. Veja, a primeira lição é que o amor fraternal é um dever. Paulo já ensinou essa igreja acerca do amor. Mas agora ele está falando de algo mais específico. Veja, a palavra que ele usa aqui para amor é Filadélfia, ou seja, amor entre irmão de sangue. E aí eu entendo que irmão de sangue é aquele que a gente respeita, né? É aquele que a gente tem um carinho diferente, né? O nosso irmão de sangue. O filho da sua mãe, que é seu irmão. Não é? O irmão de sangue é aquela pessoa que a gente tenta priorizar, sim ou não? Se for preciso, acompanhá-lo ao hospital, doar um órgão, não é? Socorrer. O irmão de sangue é aquela pessoa que a gente tem como mais chegado, não é? E Paulo está dizendo assim: olha, sabe essa relação de irmão de sangue? Vocês devem ter também uns com os outros. Sabe, irmãos, e é isso. Nós somos um corpo. Nós estamos ligados no corpo de Cristo. E veja, e à medida que somos inseridos nesse corpo de Cristo, nós ganhamos uma nova identidade, nós ganhamos uma família nova. Nós somos adotados. A pessoa que está aí perto de você não é apenas seu esposo, sua esposa, seu irmão em Cristo, mas é um irmão de sangue. E aí você diz: como assim? Mas eu não nasci da mesma mãe que ele. Mas sabe, irmãos, o sangue de Cristo foi derramado. E é nesse sangue que nós somos ligados. Eu e você temos o sangue de Cristo derramado em nosso coração. E isso nos torna irmãos de sangue. E Paulo está dizendo Filadélfia. Olha só. Paulo está dizendo Filadélfia. Vocês devem viver esse amor fraternal. Veja, ele diz: quanto, porém, ao amor fraternal. É como se ele estivesse dizendo assim no grego: quanto, porém, ao amor Filadélfia. Olha só. Filadélfia.
ele está dizendo assim: não necessitais que eu vos escreva, porque ele já tinha instruído. E ele diz assim: vocês devem amar uns aos outros com amor, Filadélfia. Esse é um desafio, irmãos, para a igreja do Senhor, não é verdade? Olharmos para o nosso irmão e tratarmos como irmão de sangue. Ou seja, sem malícia, não é? O irmão de sangue respeita o outro, respeita o cônjuge do outro. O irmão de sangue é essa pessoa que a gente olha e trata de uma maneira muito íntima, natural, santa. Veja, você se esforça para não magoar o seu irmão de sangue, não é verdade? Pois bem, Paulo está desafiando essa igreja, dizendo para eles assim: olha, eu ensinei a vocês acerca do amor, mas agora eu quero falar do Filadélfia para vocês. Tem um amor que vocês precisam entender, é o Filadélfia. É o amor que é do irmão de sangue. Nessa noite o Senhor nos desafia, irmãos, a vivermos nessa comunhão como irmãos de sangue. Veja, não é o amor Filadélfia, não é um amor baseado apenas em sentimento. Não é apenas da boca para fora. Sabe, irmãos, mas é aquele amor que se torna real, é aquele amor que se torna expresso, é aquele amor que tem atitude. É um amor que tem volição, que tem vontade de amar. A igreja de Cristo deve viver esse amor. Amém, irmãos? A segunda lição que nós extraímos, a segunda verdade, podemos assim dizer, acerca do amor fraternal, é que o amor fraternal deve crescer. Veja o versículo 10. Paulo diz: porque certamente já o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Paulo está dizendo assim: eu entendo, vocês até já amam, vocês já sentem esse sentimento que se expressa com vontade, que cuida, esse sentimento verdadeiro, prático. Mas perceba a parte B do versículo, ele diz: exortamo-vos. Porém, irmãos, aqui, ainda nisto, abundeis cada vez mais. Paulo está dizendo: vocês já estão vivendo esse amor, mas vocês podem ampliar esse amor. Vocês podem fazer esse amor crescer dia após dia. Vocês podem alimentar esse amor. Veja, e aqui nós encontramos a segunda lição: o amor fraternal deve crescer. Você já ama o seu irmão? Pois ame mais. Se doe mais. Se entregue mais, se preocupe mais. Veja, a igreja de Tessalônica demonstrava em sua vida prática o amor. Porém, Paulo diz à igreja que ainda havia um desafio: ampliar a intensidade e a extensão desse amor. O amor fraternal, irmãos, é para ser exercido sem fronteiras. A todos, aos de perto e aos de longe. Então é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, não basta que vocês amem somente dentro da comunidade. Vocês precisam ampliar as fronteiras. Vocês precisam quebrar fronteiras. Vocês precisam ampliar esse amor, vivê-lo de uma maneira mais intensa. Esse amor precisa estar para além das portas da igreja. As pessoas de fora precisam sentir esse amor. E a verdadeira igreja, irmãos, a igreja cristã, é essa igreja que vive o amor, mas que expressa o amor para além de suas portas. O amor fraternal, ele sempre pode crescer. Você crê nisso? Aqui está a segunda lição: o amor fraternal deve sempre crescer mais e mais. Amém?
A terceira lição é que o amor fraternal é responsável. Versículo 11. Ele diz assim: e procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos mandamos. Veja, versículo 11. Aqui está a terceira lição. Paulo está dizendo o seguinte: o amor fraternal é responsável. Perceba, irmãos, talvez você esteja perguntando aí, mas esse versículo nem está falando tanto de amor. Mas se você ler e entender a sequência, perceba que Paulo está tratando sobre o amor, pedindo para que eles ampliem esse amor. E depois ele diz: e procureis viver quietos. É como se Paulo ainda está falando nesse contexto do amor, como se o amor produzisse frutos, como se o amor produzisse responsabilidade. Tudo aqui está relacionado ao amor. Versículo 11 ele diz: e procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos mandamos. Veja, a ênfase agora continua sendo o amor entre irmãos. Mas Paulo está chamando a atenção para que esse amor seja um amor que dá testemunho. Paulo está chamando a atenção agora para que esse amor seja expresso, seja um amor responsável. O desafio agora não é apenas andarem em amor, mas andarem em honestidade. O cristão, irmãos, não pode ter uma vida desorganizada, ter uma vida enrolada, ter uma vida confusa. Ele precisa viver tranquilamente. Veja como é que ele inicia o versículo. Procureis viver quietos. Algumas versões diz tranquilos. Tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos. Veja, irmãos, o verdadeiro cristão, ele deve viver em amor, e esse amor deve orientá-lo a ser honesto, orientá-lo a fazer o que é certo. Ele não pode viver às custas dos outros. É lamentável quando nós ouvimos muitas vezes no comércio: fulano comprou em tal loja, comprou tal mercadoria a fulano e não pagou. Até hoje. Estou aqui com o paiol de cheque dele aqui que não sei nem mais o que fazer, já está mofando dentro da gaveta. Não é? Pois é. Pior ainda é quando se diz assim, e é crente, viu? Fulano é crente, e crente não paga a ninguém. Existe essa coisa aí, né, fora? Que crente é ruim de pagar. Crente é uma pessoa desorganizada. Sabe, irmãos, aqui no contexto de Tessalônica havia uma ideia do seguinte: eles estavam vivendo tanto em amor, eles estavam tão ligados uns aos outros, tão fervorosos, que eles diziam assim: olha, vamos somente esperar a volta de Cristo. Vamos somente esperar a volta de Cristo. Olha, a gente não precisa mais fazer nada. Cristo vai voltar, pronto, resolve tudo. Eles estavam tão empolgados com a volta de Cristo que eles se tornaram crentes preguiçosos. Vamos só deitar na rede e esperar Cristo voltar. Agora me diga se isso é diferente dos tempos de hoje. Muitas vezes em nome da fé. Cristo vai voltar. Um dia tudo isso aqui vai se acabar. E muita gente diz assim: então,
Não vou nem pagar, já que vai se acabar tudo mesmo, então não vou nem pagar, né? Já que Cristo vai voltar, então não precisa dessa responsabilidade, tudo aqui é passageiro. Para que pagar se tudo é passageiro? Não é? Perceba, os irmãos de Tessalônica, eles estavam meio que eles estavam encontrando nisso uma desculpa para a preguiça. Né? E Paulo está dizendo assim, olha, cuidem do quê? Tratem dos vossos próprios negócios. E trabalhem com vossas próprias mãos. Veja, irmãos, Paulo está dizendo assim, olha, é muito bom que vocês andem em amor, é muito bom que vocês estejam em comunhão, que vocês estejam fervorosos, esperando a volta de Cristo, mas olha, pezinho no chão. Vocês estão aqui no mundo ainda. Vão cuidar de pagar quem vocês devem, não é? Vão cuidar da vida de vocês, poupem, se organizem. Paulo estava falando aqui por uma categoria de cristão que a gente chama de crente abelhudo. Você já ouviu falar no crente abelhudo? O crente abelhudo é assim, ó, ele vive voando, esperando quem possa ferrar. Vive voando, esperando uma oportunidade para se aproveitar. Tem muito por aí. Tem muito crente abelhudo, viu? Vive voando. Quando tem uma oportunidade, toma o ferrão. O irmão pode me emprestar R$1.000 até segunda-feira. O irmão poderia isso e aquilo e aquilo. Chega na sua casa na hora do almoço, para ver se pega uma boiazinha, não é? E a gente via isso aqui em Santa Cruz, né? É interessante, vinha muita gente aqui, né, se intitulando missionários, em nome de Deus, pregar o Evangelho. Os homens de Deus vinham lá de Recife, não sei de onde. Chegava aqui e virava o crente abelhudo. Passava na casa de um, entregava uma profecia, ia para a casa do outro, entregava outra profecia, e dizia isso, dizia aquilo outro, o que dizia hoje desmanchava amanhã. E comia na casa de um, jantava na casa do outro, e aquela coisa, e pedia um dinheiro emprestado aqui, comprava ali, enrolava para cá, depois esse pessoal sumia, a gente não sabe onde eles foram até hoje. É o crente abelhudo. Né? Nós estamos esperando a volta de Cristo, nós vivemos para Cristo, somos filhos de Deus, somos missionários, estamos fazendo a obra de Deus, certo, irmão? Mas fazer a obra de Deus tem que pagar quem deve. Tem que ter responsabilidade. A gente não pode espiritualizar tudo, não. Estou certo, irmãos? Estou falando certo aqui? Não é? Então não seja o crente abelhudo, não, tá certo? Fica voando, esperando uma oportunidade para se aproveitar e ferrar alguém, não é? Misericórdia, só para distrair um pouco os irmãos. Mas Paulo está dizendo o seguinte, olha, vivam tranquilamente. Viver tranquilamente é o contrário do crente abelhudo. É viver responsável. É ser uma pessoa séria, de palavra, que cumpre o que fala. Uma pessoa tranquila, que entra e sai nos lugares sem que deixe falatório. Paulo está dizendo, vivam tranquilamente. Não é? Veja, irmãos, temos que entender isso. Paulo está repreendendo aqui a vagabundagem mesmo. Ele está dizendo, vocês precisam trabalhar. Esperem em Cristo, mas trabalhem. Amém? Aqueles que não cuidam dos seus próprios negócios, acabam se envolvendo na vida dos outros e causando sérios problemas. Quem não cuida da sua vida, quem não cuida dos seus negócios, acaba se envolvendo na vida dos outros, sim ou não? E causando sérios problemas. A pessoa não tem o que fazer.
Aí vai para aquela famosa mala. Vamos fazer uma mala em tal lugar. Começa ali, até bem. Começa falando de Deus, do culto foi uma bênção. Mas quando olha, irmãos, o assunto já foi longe demais. Já está se criticando um, já está se criticando o outro. Tu viu o que fulano fez, tu está sabendo disso, tu está não sei o quê. E aí começa a se infiltrar um na vida do outro. E começa a sair falatório. Um daqueles que estava na mala, fica só ouvindo, não diz nada. Depois vai lá e conta a outra pessoa e diz, olha, estavam falando de tu. E eu estava lá e ouvi tudinho. Fulano, cicrano. Tu toma cuidado, tu abre o olho. Abre o olho. Aí o irmão lá já fica chateado. Fica com a cara feia, às vezes não vem mais para a igreja. Quando vem, fica com a cara desse tamanho quando passa pelos irmãos. O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha. Veja, um laço de confiança foi quebrado. Fica aquele mal-estar. Quando olha, está o problema do tamanho do mundo. Porque fulano disse, porque disse, me disse, porque fulano disse a não sei quem, que depois disse a não sei quem, e que acabou, gerou isso. Irmãos, vamos vigiar. Paulo está dizendo o seguinte, olha, cuide das suas vidas. Cuide das suas vidas. Vá cuidar de trabalhar dos seus próprios negócios, que você não vai ter tempo para se preocupar com a vida de ninguém. Amém, irmãos? Cuide do seu e deixe que Deus faz o resto. Não é verdade? Cuide do seu, faça o seu. Mas veja, em quarto lugar, a quarta grande verdade que Paulo está nos ensinando acerca do amor fraternal é que o amor fraternal é irrepreensível. Eu fui pesquisar no dicionário o que significava essa palavra irrepreensível. Irrepreensível significa assim, é um amor sem nenhuma falha. Ou seja, um amor que não dá margem para crítica. O amor fraternal deve ser irrepreensível. Veja o versículo 12. Ele diz assim, a fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora. Ou seja, as pessoas que não fazem parte da comunidade. Veja, Paulo está falando aqui, olha, que eles devem viver quietos, trabalhar com vossos próprios negócios, tratar os vossos próprios negócios, trabalhar com vossas próprias mãos. E depois assim, ele diz assim, a fim, ou seja, para que andeis dignamente para com os que estão de fora, e não tenhais necessidade de coisa alguma. É para que as pessoas que estão lá fora, irmãos, possam ver esse amor em nós. Possa ver um amor comprometido. Não apenas um amor da boca para fora, mas um amor que é responsável, como eu acabei de dizer, e um amor que é irrepreensível, que não dá margem para que as pessoas fiquem falando, que não dá margem para críticas. O cristão não apenas tem o compromisso de amar os irmãos, mas também de dar bom testemunho aos de fora da igreja. Não adianta a gente estar aqui em amor, fazer tudo em amor, mas lá fora fazer tudo em desamor. Não é? Falarmos palavras que não agradam a Deus, nos comportarmos de maneira indecente, agirmos de maneira radical com o funcionário, com a nosso familiar. Não adianta. Paulo está dizendo que o verdadeiro amor, ele gera compromisso. Um compromisso de dar bom testemunho. Ou seja, o amor fraternal, ele é irrepreensível. Ele não dá margem para as pessoas ficar falando, não. Porque é daqui que sai aquela ideia assim, fulano só é santo dentro da igreja, fora não é. É daqui. E Paulo está dizendo assim, olha, o amor de vocês deve ser irrepreensível. Sabe, irmãos, existe um teólogo chamado William Barclay, ele diz o seguinte, que o importante não são as palavras, mas as obras. Não a oratória, mas a vida. O mundo que nos observa
não entra na igreja para ouvir um sermão, mas nos vê diariamente fora da igreja. Nossa vida deve ser o sermão que ganha os homens para Cristo. Nossa vida deve ser a pregação que as pessoas vão ouvir. Você convida alguém para vir para a igreja, ela vai ouvir a palavra. Mas desde o momento que você vai buscar ela em casa, até trazer para cá, ela já está ouvindo a palavra. Ela já está vendo seu comportamento, seu compromisso. Ela lhe conhece lá do Moda Center, do trabalho. E a palavra que ela está lendo todo dia é a sua vida. Ela escuta 30 minutos aqui da palavra e vai para casa. Mas o restante da semana, toda vez que essa pessoa lhe vê, ela vai ouvir a palavra através do seu testemunho. E é lá fora, irmãos, que o amor de Cristo deve resplandecer em nós. Amém? Os cristãos precisam ter uma vida financeira controlada, para não dar mau testemunho aos de fora. Infelizmente, irmãos, nós ainda temos visto pessoas que se comportam totalmente contrário àquilo que manda a palavra. Sabe? E essas pessoas que vivem assim, que se enrolam, que devem aqui, devem ali, vez por outra estão pedindo ajuda. Vez por outra estão tendo que pedir dinheiro emprestado. Estão tendo que pedir socorro até mesmo à igreja. Veja o que aqui Paulo diz, no versículo 12. Ele diz assim, a fim de que andeis dignamente para com os de fora, e olha a parte B, ele diz, e não tenhais necessidade de coisa alguma. Ou seja, não tenhais a necessidade de depois estar pedindo. Porque quando a pessoa se desorganiza, uma hora ou outra, ela vai ter que pedir ajuda. Paulo está dizendo assim, olha, esperem a volta de Cristo, mas esperem com os pés no chão e a mente no céu. Com responsabilidade. O amor de vocês deve ser irrepreensível. A Bíblia nos ensina, irmãos, a vivermos com prudência com os que são de fora. O cristão deve trabalhar por vários motivos. O primeiro, o trabalho é uma bênção e não uma maldição. O trabalho engrandece o caráter e cria divisas. O trabalho provê para nós a nossa família. Provê para nós e nossa família, digo. E o trabalho nos capacita a ajudar os outros. Amém? Então vamos trabalhar. Enquanto Cristo não vem, a gente arregaça a manga e vai trabalhando. E cada um vai cuidando do seu. E cada um vai se santificando. Se abstendo da imoralidade sexual, vivendo em amor e trabalhando. Para que um dia, quando Cristo vier nos buscar, nos encontre irrepreensíveis. Nos encontre preparados para subir. Que Ele nos abençoe, irmãos. Que Ele tire do nosso coração o pecado do consumismo. Que Deus nos ajude para que possamos vencer os desejos desse mundo. Perceba, Paulo começa falando dos desejos carnais e agora ele está falando da responsabilidade que esse cristão deve ter com as finanças, com o próprio trabalho, com o trabalho das vossas mãos. Porque se ele não tiver cuidado, ele vai continuar ainda tentando satisfazer os desejos dessa carne através do consumismo. De comprar e comprar e comprar mais coisas que não precisa, com o dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não conhecem. E a maioria das pessoas são assim. Elas compram coisas que não precisam, com o dinheiro que não tem, para impressionar as pessoas que não conhecem. Quer chamar a atenção de uma pessoa que nem vínculo ela tem. E a palavra de Deus nos manda ser organizados. Nos manda ser perseverantes no amor. Nos manda viver esse amor fraternal. Mas esse amor fraternal, ele está para além da convivência em comunidade.
ele se expressa das portas para fora. Que Deus em Cristo nos ajude e nos instrua a toda a verdade da sua palavra nessa noite. Amém? Fique de pé no seu lugar e vamos orar.